Manifestantes participaram hoje em todo o país do movimento Pró-Petrobras. O ato foi organizado pela Federação Única dos Petroleiros e pela Central Única dos Trabalhadores. Em Minas Gerais, o ato em defesa da Petrobras aconteceu em frente à refinaria Gabriel Passos, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A previsão é que os manifestantes chegassem aqui à refinaria Gabriel Passos às 6h30 da manhã. Mas eles começam a chegar agora, às 7h30, porque antes eles se reuniram em um posto de combustíveis na rodovia Fernão Dias, aqui próximo, e vieram caminhando para cá. Aos poucos, integrantes da categoria petrolífera, centrais sindicais e movimentos sociais ocuparam o espaço. Através de faixas, bandeiras e carro de som, o movimento fez o manifesto. Sabemos da importância da Petrobras para a economia brasileira, que representa 1 milhão de empregos, na indústria 40% e do PIB nacional. Ricardo Lewandowski está em Belo Horizonte neste momento. O ministro é homenageado com o colar do Mérito Judiciário Militar pela contribuição à justiça e à sociedade brasileira. Segundo a instituição, Lewandowski deve receber a medalha por ser um imperativo de justiça pela defesa dos direitos humanos e sociais e pelo percurso na vida pública e social que promove os valores maiores do Estado democrático de direito. O prêmio que ele vai receber é a mais alta comenda da Justiça Militar. Cerca de 500 manifestantes protestam neste momento no centro da capital. As principais reivindicações são a reforma política e a não privatização da Petrobras. O manifesto reuniu líderes do Partido dos Trabalhadores na Praça Afonso Arino, no centro de Belo Horizonte. Os militantes partidários se uniram com membros de movimentos sindicais, sem terras e integrantes de movimentos estudantis. O policiamento foi reforçado na região central para evitar confrontos. Os manifestantes, mais uma vez, levaram para as ruas o pedido de reforma política e da não privatização da Petrobras. Pelo menos 500 pessoas participaram do ato. Em pleno horário de maior movimento no hipercentro, os manifestantes seguiram em caminhada até a Praça 7. E o repórter Augusto Medeiros continua acompanhando o protesto agora à noite. Vamos saber como está a situação por lá, ao vivo, por telefone. Boa noite, Augusto. Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui da Praça 7 e aos poucos os manifestantes vão deixando o local. O ato terminou agora há pouco, lembrando que as avenidas Amazonas e Afonso Pena estão fechadas nos cruzamentos da rua da Bahia, Espírito Santo e também São Paulo. Portanto, o motorista precisa ficar atento e ter muita paciência. De acordo com a polícia, mais de 1.000 pessoas participaram do ato, que teve início na Praça Afonso Arino e terminou aqui na Praça 7. Nenhuma ocorrência foi registrada. Foi uma manifestação pacífica e tranquila. Eu volto com você, Monique. Muito obrigada, Augusto, pelas informações, que não falou ao vivo, não falou por telefone, mas falou ao vivo para a gente. Muito obrigada. O vice-presidente da República, Michel Temer, representou hoje a presidente Dilma Rousseff em um evento aqui em Belo Horizonte. Temer falou sobre o impeachment e as manifestações de rua. A violência contra a mulher também esteve em discussão. Somente em Minas Gerais são 88 mil processos contra crimes envolvendo mulheres. No país, 54% dos óbitos atingem a faixa etária entre 20 e 39 anos. 40% dos crimes são praticados pelos próprios parceiros. A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, falou sobre a necessidade de agilizar o julgamento dos processos. A justiça quitada falha. O menino de 7 anos de idade, que dentro de casa viu o seu pai assassinar sua mãe e tem um júri realizado 12 anos depois, quando esta vítima já foi esquecida, esta criança que tinha 7 anos tem 19 anos, os traumas que ela tinha que ter já aconteceram. Nós podemos aplicar a lei, sim, realizando aquele júri, mas nós não mais podemos realizar a justiça. A ministra também citou a própria trajetória profissional para falar do preconceito contra as mulheres. Quando fiz concurso para procurador de Estado, um dos membros da banca de constitucional me disse literalmente o seguinte: chegamos na fase final do concurso, dizem que a senhora é uma muito boa candidata. Se a senhora for muito melhor do que os homens, a senhora será aprovada, mas igual por igual nós preferimos os homens. E eu tenho guardado do mestrado feito na Universidade Federal, uma monografia na qual se tem o seguinte de um grande professor, disse que ele me daria a nota 10, apesar de ser mulher. O vice-presidente da República também participou do evento e falou sobre as manifestações e impeachment.
evidentemente, manifestação nos termos pacíficos, né? Manifestações que não agridam pessoas nem patrimônio, né? A história do impeachment eu nem falo disso, porque é uma coisa, a meu modo de ver, absolutamente inviável, impensável. Isto é uma quebra da institucionalidade que não é útil para o país. E para analisar todos esses movimentos e fatos políticos, né, eu estou aqui com o nosso editor desse assunto, Carlos Lindenberg. Muito obrigado pela presença mais uma vez. É um momento muito importante realmente para o país, né? Mas essa posição que o Michel Temer acabou de defender, ela se justifica? Boa noite, Monique. Claro, se justifica sim, plenamente. Justifica tanto politicamente como juridicamente. Politicamente porque há um rito próprio e não cabe, até porque não se tem imputou até agora nenhum crime de responsabilidade a presidente da República. Do ponto de vista jurídico, da mesma forma. Aliás, essa semana esteve aqui o ex-ministro Aires Brito e disse a mesma coisa, que não há nenhuma imputação objetiva à presidente da República. Portanto, essa questão do impeachment é apenas uma bandeira de luta de setores da oposição. Não tem sustentação nem política, nem jurídica. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ainda essa semana, disse a mesma coisa. Não tem sentido falar em impeachment numa situação dessa. Portanto, é uma bandeira de luta, é uma tese que se levanta em alguns grupos mais radicais que querem não apenas alcançar o poder, mas até mesmo trocar as peças do poder. É uma posição muito delicada. E é uma situação muito diferente que o Brasil viveu na época do Fernando Collor, né? É totalmente diferente. É absolutamente diferente. Naquela época, embora o Fernando Collor tivesse sido absolvido depois pelo Supremo, mesmo no caso do julgamento político, foi absolutamente diferente. Havia manifestações absolutamente objetivas com relação ao que estava acontecendo naquele momento. Hoje não é o caso. Por exemplo, como eu disse há pouco, não há uma imputação objetiva de crime de responsabilidade. Naquela época, houve sim, agora não. Até este momento, não há como se falar nisso. Como disse, por sinal, o vice-presidente Michel Temer, que seria, em tese, o mais seria beneficiado, que ele ocuparia o poder. Ele disse, é impensável falar numa coisa dessa. E como interpretar essas manifestações de rua, então? Monique, são os grupos antagônicos, né? Você tem um lado que é contra a oposição, você tem de outro lado aqueles que defendem a situação do governo, e eles estão aproveitando esse momento para defender a situação da Petrobras, né? E defender o que é o mais importante de tudo isso, a reforma política, como única maneira de fazer uma asepsia no meio político, Monique, e com isso você ter realmente passar o país a limpo do ponto de vista político, do ponto de vista ético, mas só com uma reforma política. Não vai ser movimento de rua que vai fazer isso, não. Mas é bom porque a sociedade está participando. Ela é partícipe desse momento. Portanto, não é uma sociedade apática, o que seria terrível. É bom que vá para a rua, mas com moderação, evidentemente, com senso de equilíbrio, com senso da ordem, para evitar provocações, oportunismo. Isso é que seria o mal pior. Tá certo? Com certeza. A violência nunca vai resolver nada, muito menos essa situação. É o momento da sociedade demonstrar realmente que ela está, de fato, né, engajada nessa luta por melhorias para o país, enfim, para todo mundo, né? Exatamente. É um momento de tensão, claro que mas não é um momento de comoção. É diferente uma coisa da outra. Portanto, é preciso que haja equilíbrio. Como hoje, você viu, mais de 1000 pessoas na rua e não houve um incidente sequer. Espera que domingo, por exemplo, que vai haver outra manifestação, seja da mesma forma, não haja incidente, não haja provocação, não haja quebra da ordem, para evitar o que ele disse, o vice-presidente Michel Temer, a quebra da ordem institucional. Esse que é o perigo, isso é que é grave. Já houve isso no passado, isso é ruim. Muito obrigada, Lindenberg. Uma boa noite para você. Boa noite, Monique. Para você também, eu fico por aqui agradecendo a sua companhia de sempre. Uma ótima noite de sexta-feira, um bom fim de semana, né, Lindenberg? E até segunda-feira. Um abraço, tchau.